Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui sobre nossa próxima matéria na ementa. Já vou até a gente relembrar aqui da nossa ementa no início do semestre. Nós fizemos uma introdução, né? Nós acrescentamos aqui uma introdução sobre a história do constitucionalismo, a teoria do constitucionalismo, aquelas fases, um pouquinho de conceito de Constituição. Aí entramos propriamente na nossa ementa com classificação das constituições, estudamos o poder constituinte, né, que foi a nossa última aula, sobre a mutação constitucional. Nós vamos fazer ainda uma atividade, um trabalho avaliativo sobre poder constituinte difuso sobre a mutação constitucional, tá? Esse trabalho vai ser sem ser nessa próxima semana que entra, na outra, no dia 23. Então, dia 23 de junho, terça-feira, eu gostaria que vocês já agendassem, porque vai ser um trabalho que nós vamos fazer durante o encontro online. Então, vai ser muito importante que vocês estejam presentes, tá? Nós vamos fazer um trabalho de argumentação e de discussão de dois exemplos de mutação constitucional exercidas, aplicadas pelo STF. E aí, com isso, a gente consegue concluir a matéria de poder constituinte. Nesse vídeo, a gente vai entrar estudar um pouquinho as normas constitucionais, ok? Nós vamos terminar o semestre com esses pontos aqui, da hermenêutica constitucional, com alguns princípios de interpretação constitucional, e essa parte final da ementa nós não conseguiremos terminar, por diversas razões, né? Nós tivemos que nos adaptar ao EAD, teve um atraso no início do semestre, e aí isso será adequado posteriormente, enfim, os ajustes que serão necessários fazer. Então vamos lá. Vamos voltar um pouco, vamos adentrar, aprofundar, resgatar alguns conceitos para a gente estudar, então, as normas constitucionais. O que são essas normas constitucionais? Para a gente começar a falar das normas constitucionais, eu gostaria que a gente relembrasse aquela classificação da Constituição Federal de 88. Como que a nossa atual Constituição, a Constituição vigente, como que ela é classificada? Ela é uma Constituição formal, né? Significa que ela tem, formal e escrita, ela tem um documento escrito, um único documento, ela é então uma Constituição positivada, e ela contém dentro dessa nossa Constituição, eu tenho normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais, né? Eu tenho normas que não são materialmente constitucionais, mas por estarem formalizadas, porque é uma Constituição formal, são formalmente constitucionais. Ela é dogmática, né? Porque ela foi ela é promulgada, ela foi promulgada em determinado momento, né? Ela tem uma certidão de nascimento, então eu tenho uma série de dogmas, de decisões políticas que foram escolhidas naquele momento pelo poder constituinte originário e foram, então, escritos, positivados, formalizados através, né, de um procedimento escolhido pelo poder constituinte originário, então postos naquela Constituição. Ela é super rígida, né? Ela é primeiramente rígida, porque essa seria a classificação mais tradicional, né? Ela exige um procedimento específico para a alteração das normas constitucionais. Então, aí a importância de eu saber identificar, de eu saber estudar, interpretar essas normas, o que são essas normas constitucionais. Porque uma vez a nossa Constituição sendo rígida, significa que o que for norma constitucional só pode ser excluído, modificado, acrescido por um procedimento específico, um procedimento próprio, que é o procedimento de emenda à Constituição.
O super fica por conta das cláusulas pétreas, que seriam um núcleo essencial da nossa Constituição. Alguns princípios, fundamentos, alguns pilares da nossa Constituição, que estão elencados lá no artigo 60, parágrafo 4º, e que não podem ser alterados no sentido de serem abolidos, né? Nós já discutimos aí qual que é a efetiva rigidez desse termo cláusula pétrea, né? E chegamos à conclusão que não é exatamente, não pode ter modificação nenhuma, né? Nós discutimos, é possível ampliar direitos fundamentais? E acabamos concluindo que sim, se eu estou ampliando, né, se eu estou modificando para acrescentar, para reconhecer mais direitos, atualmente a doutrina e a jurisprudência entende que sim, é cabível, não seria violação às cláusulas pétreas. E ela é analítica, ela é muito detalhista, né? Ela aprofunda e ela, mais do que trazer as bases, as estruturas gerais do nosso Estado, do Estado brasileiro e de como se organiza o poder estatal no Brasil, ela regulamenta uma série de questões que não são exatamente materialmente constitucionais. Então, vejam como que as classificações se completam, né? Ao escolhermos uma Constituição formal, né, que se preocupa com o que é formalmente constitucional, com o que está formalizado, positivado, entrou na Constituição através de um procedimento de apresentação, deliberação, votação, para aí entrar no texto constitucional, a chance de eu ter uma Constituição analítica é muito maior, né? Porque numa Constituição formal, normalmente, eu vou ter mais do que normas materialmente constitucionais. Eu vou ter normas que vão ser apenas formalmente constitucionais, ou seja, elas têm essa característica elas têm a natureza de normas constitucionais, mas pela questão da formalidade através da qual elas foram parar lá naquele texto constitucional, e não em razão do seu conteúdo. Quando eu tenho uma Constituição formal, então, o que mais me importa a formalidade que aquela norma foi parar dentro da Constituição, mais do que o seu conteúdo constitucional, então eu tenho mais chance de ter uma Constituição analítica. Não é uma condição necessária, né? Eu posso ter constituições formais, como é o caso da Constituição dos Estados Unidos, que seja sintética, né? Que o poder constituinte originário, ao fazer o procedimento, essa formalidade de formalizar, de positivar normas como normas constitucionais, escolher, né, dentre as inúmeras possibilidades de normas, escolher aquelas que vão ter a natureza de serem constitucionais pelo fato de estarem positivadas em uma Constituição escrita, ele poderia escolher ser sintético, né, trazer só uma base mais principiológica, normas mais gerais, ou poderia escolher ser analítico, né? Mas se eu tenho uma Constituição formal, eu tenho mais chance de ter uma Constituição analítica. Se fosse uma Constituição material, né, ou seja, que se preocupa que só é norma constitucional aquilo que tem conteúdo constitucional, não me preocupa tanto com o procedimento de formalização daquilo, então eu vou admitir costumes constitucionais, leis constitucionais, né? Eu vou ter jurisprudência constitucional, vou ter diversas fontes de normas constitucionais, então eu vou ter uma Constituição sintética, porque só é constitucional o que é de fato materialmente constitucional, o que tem conteúdo constitucional. Bom, então joguei aqui, pincelei alguns conceitos para a gente relembrar sobre as classificações. Aí agora eu quero me ater nessa questão da nossa Constituição ser formal, porque aí eu preciso alertá-los que quando vocês forem falar, usar a expressão normas constitucionais, quando vocês forem escrever normas constitucionais, ou quando vocês forem ler uma decisão judicial, um artigo, e que tiver a expressão normas constitucionais, vocês têm que ter o cuidado de observar o contexto. Por quê? Eu posso estar falando tanto de normas materialmente constitucionais, quanto de normas formalmente constitucionais, né? Normas materialmente constitucionais são aquelas que têm conteúdo constitucional.
né? Ou seja, normas que trazem, que refletem conteúdo referentes à organização do Estado, estruturação do Estado, regulamentação e limitação, principalmente, do exercício do poder estatal e direitos e garantias individuais, ok? Esse é o núcleo mínimo, o núcleo essencial ali do que é materialmente constitucional. E o que é normas formalmente constitucionais são aquelas normas que passaram pelo procedimento e foram informadas mesmo, vamos usar essa expressão para a gente guardar, elas foram enquadradas dentro de uma forma constitucional. Então, elas passam por um procedimento de alguém apresenta aquela proposta de norma, a Casa Legislativa, né, o Congresso, delibera, discute, vota, e aí tem todo o procedimento de promulgação, de publicação, aquilo vira uma norma constitucional positivada. E aí, lembrando que, como no Brasil, né, como na atual Constituição vigente, no nosso ordenamento jurídico vigente, nós temos uma Constituição formal, eu posso encontrar normas constitucionais fora da Constituição, certo? Porque eu posso encontrar normas materialmente constitucionais, normas que possuem conteúdo constitucional, mas que não foram formalizadas dentro da Constituição. O exemplo que a gente tem tratado de classificações é, por exemplo, o Instituto da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, que trazem direitos, né, individuais, que trazem normas de conteúdo constitucional. Então, eu posso chamá-las de norma constitucional, desde que eu esclareça, né, que eu estou falando, que eu estou me preocupando com o conteúdo, que eu estou dizendo que ela tem conteúdo constitucional, embora esteja fora da Constituição. Eu tenho também a questão dos tratados de direito internacional, os tratados internacionais de direitos humanos, que tenham sido internalizados no ordenamento jurídico através daquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, se não me engano, né? Votado pelo Congresso Nacional, 3/5, etc. Neste momento, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos, só o de direitos humanos, tá? Tem que ter esse conteúdo de direitos humanos, porque aí tem a questão de ser um conteúdo materialmente constitucional. Se ele for né, passar pela formalidade, pelo procedimento previsto na Constituição, ele é considerado, ele é equiparado a uma emenda constitucional. Então, ele não se formaliza dentro da Constituição, eu não consigo ler aquelas normas do tratado dentro da Constituição. Como eu falei com vocês, se eu abrir hoje lá no site do Planalto a Constituição Federal de 88, hoje, eu não consigo ler lá dentro esses tratados internacionais de direitos humanos, ainda que eles tenham passado pela formalidade lá do artigo 5º. Mas eles são normas constitucionais porque a Constituição determinou que eles serão equiparados a normas constitucionais. Então, são normas de conteúdo constitucional, então são normas materialmente constitucionais, são normas que passaram por um procedimento de formalização previsto na Constituição, né? E que passam a ter o status de normas constitucionais, embora não estejam ali colados, aderidos ao texto constitucional, à nossa Constituição escrita. E aí, aqui, então, nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente voltar aqui nesse slide, quando a gente estava tratando dessa classificação de materialmente constitucional, formalmente constitucional, eu falei com vocês do bloco de constitucionalidade, que são justamente as teorias que defendem o que tem que ser considerado norma constitucional, para a gente fazer um link com algo que a gente já estudou lá em classificação. Tem aquelas pessoas, tem uma teoria que defende que eu deveria ter um bloco de constitucionalidade bem grande, bem extenso. Além do que está formalizado na Constituição, então, além da minha Constituição formal, além das normas formalmente constitucionais, eu precisaria reconhecer as normas materialmente constitucionais, ainda que fora da Constituição.
Eu precisaria considerar como normas constitucionais os costumes jurídicos constitucionais e eu precisaria considerar como normas constitucionais a jurisprudência constitucional. Por outro lado, a gente tem uma teoria restritiva que fala, não, se o nosso ordenamento jurídico, né, se o nosso poder constituinte originário, ao estabelecer o atual ordenamento jurídico sobre o qual a gente vive hoje, escolher uma Constituição formal, uma Constituição rígida, então, dentro do nosso ordenamento jurídico, eu só posso considerar como norma constitucional a minha Constituição formal. Só aquilo que o poder constituinte originário escolheu colocar dentro da Constituição e que o poder constituinte derivado, reformador ou revisor, seguindo aqueles procedimentos, conseguiu aderir lá na Constituição. Tá? A teoria que prevalece é justamente essa, a teoria restritiva, com a ressalva de que, com o artigo 5º, parágrafo 3º, a própria Constituição passou a reconhecer como norma constitucional os tratados de direitos humanos que tenham sido internalizados pelo procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, assim, a própria Constituição falou, eu estou reconhecendo, eu estou atribuindo o status de norma constitucional de forma excepcional a algo que não está formalizado, escrito aqui dentro da minha Constituição. E isso vale só para os tratados de direitos humanos que tenham passado pelo procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Então, eu tenho uma espécie de norma, né, que são as normas traduzidas nesses tratados, que tem conteúdo materialmente constitucional e que passaram por um procedimento de internalização, que é esse procedimento que está previsto aqui no parágrafo 3º. Então, ela cumpre os requisitos, né? São normas que têm conteúdo constitucional, então, claramente são normas materialmente constitucionais, isso não se discute, por serem, né, tratados de direitos humanos, reconhecer direitos fundamentais, e passaram por um procedimento específico próprio que é reconhecido pela nossa Constituição como um procedimento apto a transformar, né, a agregar a essas normas, a esse tratado, esse status, essa categoria de ser norma constitucional, ok? Então, voltando, nós podemos concluir que, diante da Constituição Federal de 88, nós vamos considerar como normas constitucionais apenas o que é norma formalmente constitucional, tá? E aqui eu vou ter efeito lá na frente, quando vocês forem estudar controle de constitucionalidade, ou seja, o que eu posso alegar que é inconstitucional frente, né? Quando eu for pegar uma lei e vou falar, essa lei é inconstitucional, eu tenho que demonstrar que ela é inconstitucional porque ela viola alguma norma constitucional. E essa norma constitucional que essa lei viola tem que ser uma norma formalmente constitucional. Né? Nós não vamos admitir, dentro do atual ordenamento jurídico, que ela viole uma norma apenas materialmente constitucional. Por exemplo, uma lei que viole o Estatuto da Criança e do Adolescente, que viole o Estatuto do Idoso, que nós usamos como exemplo de normas que são apenas materialmente constitucionais e não formalmente constitucionais, eu não posso alegar a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela viola o ECA ou viola o Estatuto do Idoso. Vocês entenderam a diferença? De fato, ela viola uma norma materialmente constitucional. Mas o nosso ordenamento jurídico, como ele foi estruturado, ele escolheu uma Constituição formal, uma Constituição rígida, eu só posso fazer esse confronto, né? Então, eu só posso taxar uma lei de inconstitucional se ela violar algo que foi formalizado, que foi formalmente colocado dentro do texto constitucional. Ou internalizado ao texto constitucional por ser um tratado internacional de direitos humanos que cumpriu aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Ok? Então, eu preciso... Agora, não impede, claro, que é o que eu falei com vocês, porque é importante o contexto, se vocês forem dissertar, não impede que eu
existem, né, continuam existindo as normas que são materialmente constitucionais, embora não tenham sido eleitas, né, pelos agentes políticos para constar dentro da Constituição. Isso não lhes retira o conteúdo constitucional. Aquela essência constitucional continua fazendo parte dessa norma. Só que, por algum motivo, o poder constituinte originário ou o poder constituinte derivado, reformador, revisor, não quiseram, né, fizeram uma escolha política negativa de não incluir aquele conteúdo formalmente na nossa Constituição. Ok? Aqui eu quero lembrar para vocês nesse ponto uma distinção entre normas constitucionais, tá? Eu tenho as normas constitucionais originárias, ou seja, aquelas que foram postas pelo poder constituinte originário e que não sofreram nenhum tipo nem de alteração, nem de extinção, nem de acréscimo pelo poder constituinte derivado. Então, ela é original de fábrica lá, do jeitinho que ela foi posta em 1988 e ela é assim até hoje. E eu tenho as normas constitucionais derivadas, né, que são aquelas que são consequência do exercício do poder constituinte derivado ou reformador, através das emendas constitucionais, ou revisor, através das emendas constitucionais de revisão. Então, são as normas que o poder constituinte revisor ou retirou da Constituição, ou acrescentou na Constituição, ou ele alterou a redação. Se ele alterou a redação, aquela norma, aquele artigo, né, ele deixa de ser originário, ele passa a ter uma nova redação dada pelo poder constituinte derivado. Então, é possível fazer essa distinção? Eu consigo enxergar o que é originário desde 88, portanto, foi posto pelo PCO, e eu consigo enxergar o que tem nova redação, né, modificação de redação, ou que foi acrescido pelo poder constituinte derivado. Existe essa distinção entre essas normas constitucionais? Existe. Isso significa que existe hierarquia entre elas? Não. Ok? Esse é o ponto. Uma vez incluídas dentro da Constituição, todas são normas constitucionais e não há hierarquia entre elas. Ok? Mas, embora eu não tenha hierarquia, eu quero lembrar para vocês que nós estudamos isso em poder constituinte. As normas postas pelo poder constituinte originário, eu não posso discutir se elas são constitucionais ou não, porque elas nascem justamente de um poder inicial inaugural, que é quem dita, quem diz o que é constitucional ou não. Então, aquilo que é originário é constitucional, eu não consigo questionar junto ao Poder Judiciário a constitucionalidade daquilo ou não, porque o PCO ele é ilimitado. Já o derivado, não. Então, as normas constitucionais derivadas, elas são limitadas e condicionadas. Elas precisam obedecer aquelas limitações do artigo 60. Então, eu posso questionar a sua constitucionalidade, né? Ou porque violou o procedimento, ou porque violou uma limitação circunstancial, ou porque violou uma limitação material, ou seja, violou uma cláusula pétrea. Agora, ninguém questionou a constitucionalidade dessa emenda constitucional ou desse tratado de direitos humanos que foi internalizado. Ou, ainda que isso tenha sido questionado perante o Poder Judiciário reconheceu que é constitucional, pronto. Está aderido, está formalizado, está positivado dentro do texto constitucional e não há hierarquia entre elas. Num possível confronto entre duas normas constitucionais dessa natureza, eu vou precisar ponderá-las. Eu não vou concluir, então, se parece aqui que tem um confronto entre duas normas constitucionais, e eu estou observando aqui que uma é originária e a outra é derivada, então eu vou dar prevalência para a originária pelo fato dela ser originária e ter sido colocada pelo PCO. Não, ok? Uma vez constitucionalizadas, né, formalmente constitucionalizadas, positivadas, elas têm a mesma hierarquia. E aí nós vamos estudar na nossa próxima parte da ementa, em hermenêutica constitucional, que eu vou precisar ponderar as duas, eu preciso reconhecer as duas como igualmente válidas, como igualmente normas constitucionais, ok? Então, as normas constitucionais irão refletir os dogmas, as decisões políticas dos agentes políticos legitimados.
A gente já falou sobre isso, né? Nós temos uma Constituição dogmática. Então, as normas constitucionais são aquelas normas jurídicas que traduzem quais direitos serão constitucionalmente garantidos, qual a estrutura do Estado, qual a estrutura daquele ordenamento jurídico. As normas constitucionais vão dizer como a própria Constituição pode ser alterada, ou seja, as normas constitucionais, elas que dizem como elas mesmas podem ser alteradas, né? No nosso caso, é um procedimento específico, porque é uma Constituição rígida, e ela diz também como que o ordenamento jurídico como um todo pode ser modificado, alterado. Então, aqueles dois procedimentos que a gente estudou, né? O procedimento específico, próprio, mais solene, mais dificultoso das normas constitucionais, e o procedimento que a gente chamou de ordinário, que é um procedimento para as leis, para as normas infraconstitucionais, que é um procedimento um pouco mais simplificado quando comparado ao procedimento das emendas constitucionais. Então, esse procedimento ordinário, ele está previsto, ele está regulamentado por normas constitucionais. São as próprias normas constitucionais, então, que vão dizer como todo ordenamento jurídico vai ser regulamentado e alterado. Então, esse é o conteúdo, né, das normas constitucionais. Ainda, na linha do que é norma constitucional, do que não é, vamos dizer, aprofundando, continuando daquela questão, né, de serem as normas formalmente constitucionais, eu quero relembrar também aquele ponto que nós já estudamos da estrutura da nossa Constituição. E aí coloquei aqui uma questão. O preâmbulo é norma constitucional? E a parte dogmática? E o ADCT? Então, quando estudamos a estrutura, deixamos claro que aquela parte dogmática, né, que são os 250 artigos, o corpo da nossa Constituição, claramente são normas formalmente constitucionais. E como acabamos de ver, a teoria do bloco de constitucionalidade majoritária vigente hoje no Brasil, o fato de sermos uma Constituição formal, escrita, então nós vamos considerar que são normas constitucionais exatamente a parte dogmática e o ADCT, que é aquilo que foi formalizado, positivado dentro do nosso texto constitucional. E com relação ao preâmbulo, nós vamos lembrar que ele, pela teoria majoritária atual, ele não é norma constitucional. Né? Ele não tem essa característica normativa. A ele não é identificada essa natureza de ser uma norma jurídica. Porque o que é uma norma jurídica? Para ser uma norma jurídica, tem que ser algo que pretende pautar o comportamento humano, que é normatizar o comportamento humano, que é regulamentar a vida em sociedade. Né? E nós vimos diversas teorias explicando qual seria a natureza jurídica do preâmbulo, e entende que ele não tem essa característica normativa, ele não tem essa força de normatizar nada, né? As relações humanas, nem as pessoas, nem o próprio ordenamento jurídico. Nós atribuímos a ele uma característica interpretativa, né? Uma força interpretativa. Ele nos ajuda, ele dá o tom, né? Ele dá a tendência interpretativa, a lógica interpretativa que eu vou interpretar a Constituição, que eu vou interpretar as normas constitucionais. Mas o preâmbulo propriamente dito, nós não, pela teoria que nós vimos que prevalece hoje como majoritária, ele não é considerado norma constitucional. Okay? Ele introduz as normas constitucionais, ele traz princípios, valores, ele traz uma visão que precisa permear a interpretação das normas constitucionais que seguem ao preâmbulo. Ainda, né, esse segundo ponto aqui é com relação à expressão, para vocês usarem de forma tecnicamente correta a expressão normas constitucionais. Desculpem. E aí eu coloquei aqui, normas constitucionais diferentes de dispositivos constitucionais. O que eu quis dizer com isso? Aqui, de novo, a importância do contexto do que vocês estiverem lendo e a importância de quando vocês forem escrever, dissertar, vocês
utilizarem corretamente as expressões. Muitas vezes, nós vamos ver escrito normas constitucionais como sinônimo, querendo dizer, na verdade, dispositivo constitucional. Não é que está errado, é importante só observar o contexto. Porque, tecnicamente, existe uma diferença de norma para dispositivo, né? Acredito que vocês tenham estudado em TGD, né, essa distinção. O dispositivo constitucional é aquele artigo, aquele inciso constitucional, aquele texto constitucional. Aquilo que... Vamos abrir aqui, ó. Aquilo que está aqui, ó, na minha Constituição. Eleger membros, esse conjunto de palavras, essas frases. Isso aqui é um dispositivo constitucional. Isso aqui é um artigo, um inciso da Constituição. Ok? Agora, norma constitucional é aquilo que eu, através do procedimento de interpretação, né? É aquilo que eu extraio daquele texto, daquele emaranhado de letras e palavras e frases. Eu vou fazer um processo cognitivo de interpretação daquilo e vou extrair a norma. E a norma é o quê? O que eu tenho que fazer? Como o Estado tem que ser? Qual direito eu tenho garantido, né? Então, é aquele sentido, aquele conteúdo que eu vou extrair do dispositivo constitucional. Então, quando eu disse, a norma constitucional é o que está formalizado na Constituição. O que está formalizado na Constituição, as normas formalmente constitucionais, são, na verdade, os dispositivos constitucionais, aquilo que está escrito lá. E norma constitucional quando eu falo norma constitucional, eu posso tanto estar querendo dizer aquele dispositivo constitucional, aquilo que está escrito lá, como também eu posso estar querendo dizer, na verdade, o produto da interpretação daquele dispositivo constitucional. Aquele conteúdo, aquela regra de conduta ou aquele princípio que eu vou extrair da interpretação daquele dispositivo constitucional. E aí, fazendo um link com o poder constituinte, quando eu faço essa distinção de norma e dispositivo, querendo dizer que norma é o produto da interpretação e dispositivo é aquilo que está, que eu vejo, né, escrito, que eu leio, nós vamos fazer uma distinção que as normas constitucionais, elas podem ser alteradas, modificadas pelo aquele procedimento, pelo aquele processo de mutação constitucional, que é justamente aquele último poder constituinte que nós estudamos, o poder constituinte difuso, que é exercido pelo STF. Já os dispositivos constitucionais, ou seja, se está escrito ou não está escrito na Constituição, e como está escrito na Constituição, eu só consigo alterar por meio de emenda. Ou emenda constitucional, lá, poder constituinte derivado reformador, artigo 60, parágrafo 4, todos os parágrafos, né? O artigo 60 todo, na verdade, ou emenda constitucional de revisão, que é poder constituinte derivado revisor, que nós já exercemos, ok? Então, se eu falo norma constitucional como dispositivo constitucional, como aquele que está escrito na Constituição, eu só consigo alterar seguindo corretamente o procedimento de emenda. Agora, se eu falo norma constitucional como aquilo que eu estou extraindo da Constituição, como conteúdo de sentido, como a ordem que eu estou extraindo daqueles dispositivos constitucionais, é algo que, através da mudança dos processos de interpretação, através das mudanças do contexto que levam a uma alteração do processo de interpretação, ou seja, através da mutação constitucional, eu poderia, então, alterar uma norma constitucional. Ok? As normas constitucionais, quando eu falo norma constitucional ou dispositivo constitucional, eu estou querendo dizer tudo que está ali na Constituição. Então, dentro das normas que está ali formalizado, né, positivado dentro da Constituição. E tudo que está ali na Constituição, na hora que eu leio todos aqueles artigos, todos aqueles incisos, eu ainda posso separar como gênero norma constitucional, eu posso separar duas espécies. Eu posso ter normas constitucionais do tipo princípio e posso ter norma constitucional do tipo regra. Eu acredito também que essa distinção entre princípios e regras, talvez vocês já tenham visto
em TGD, mas vamos dar mais uma pincelada aqui. Nós vamos distinguir mais ou menos assim. Princípios são normas jurídicas que possuem essa característica de serem mais abstratas, mais subjetivas. São normas jurídicas que traduzem valores, valores que foram eleitos pelo nosso poder constituinte originário como valores que esse povo queria que pautasse esse ordenamento jurídico, que pautasse essa sociedade. Quando eu falo em princípio, nós vamos pensar em mandamento de otimização. A doutrina fala em lógica do mais ou menos, ou seja, os princípios, e lembrando aquela questão da hierarquia, né? Não existe hierarquia entre princípio e regra constitucional. Se eu tenho um princípio constitucional e eu tenho uma regra constitucional, o princípio não é superior à regra, tá? Eles são, se os dois são normas constitucionais, ainda que um seja do tipo princípio e outro do tipo regra, os dois são normas constitucionais, não há hierarquia entre eles, ok? Mas se eu estou tratando de dois princípios, se eu estou tentando analisar se uma situação, se uma lei está de acordo com o princípio. Como o princípio é uma norma jurídica que tem um teor de abstração muito grande, ele traduz, na verdade, um valor, eu não vou chegar a uma conclusão exatamente assim, que eu estou contra esse valor ou não. Por isso que a gente chama de lógica do mais ou menos. Eu vou tentar otimizar, eu vou tentar dar o máximo de efetividade para todos esses princípios. Mas como eles são muito abstratos, eles têm uma zona cinzenta muito grande. Uma situação em que eu posso estar mais, ou, né? Se numa situação eu estou um pouco mais conforme o princípio, em outra eu estou um pouco menos. Mas eu não posso dizer que eu estou totalmente contrária àquele princípio. Então, quando eu penso em princípios, eu vou tentar ponderá-los, né? Eu vou tentar aplicá-los, aplicar todos os que são pertinentes àquela situação, de forma ponderada. Para aquela situação, eu vou aplicar um pouco mais, o outro um pouco menos. Vamos tentar dar um exemplo prático. Por exemplo, o princípio, né? A questão da liberdade de expressão, do direito de informação, né? Então, vem a questão da liberdade de imprensa, da importância, até utilizando agora algo mais, eu ia dar um exemplo de menores, né? Vocês devem perceber que nos jornais, televisão ou jornal impresso, quando fala da prisão de um menor, é preciso resguardar a identidade daquele menor. É preciso resguardar a privacidade dele. Por isso que o rosto não aparece o rosto, né? Quando é menor de idade. Aparece só as iniciais do nome, às vezes troca o nome, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente resguarda de forma um pouco maior, né, a intimidade do menor de idade. O direito à privacidade, à intimidade, também está lá na Constituição e vale para todos, é claro. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente vem resguardar ainda mais quando esse indivíduo é uma criança ou um adolescente ou um menor de idade. Só que, por outro lado, se ele cometeu um crime, ou seja, teve uma situação envolvendo um menor, pode haver também um dever, né, e um interesse de informação da sociedade. Então, aquela notícia ela pode ser veiculada, mas ela precisa ser veiculada com alguns cuidados, ou seja, eu estou ponderando dois princípios, ok? Eu estou tendo que colocá-los em confronto e vou otimizar o máximo possível os dois. A liberdade a liberdade de expressão, o direito de informação, e, por outro lado, a intimidade e a privacidade daquele indivíduo, daquele menor. E isso também pode ser analisado com relação à questão das biografias, talvez vocês devem ter ouvido falar. Alguns familiares, algumas pessoas não queriam, né, que a biografia de uma determinada pessoa fosse exposta, porque também buscando a privacidade, a intimidade daquele indivíduo, então é um direito individual. Mas, do outro lado, eu tenho um interesse, né, um direito coletivo à informação. Então, ponderando esse direito individual, esse princípio da intimidade e da privacidade individual dos indivíduos, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, com
a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação de pensamento, o direito de informação de toda a sociedade. Então, eu vou precisar ponderar ali princípios, direitos do indivíduo versus direitos da sociedade. E cabe muito em algo que a gente está vendo agora, essa discussão toda de fake news, a questão das manifestações, né, favoráveis à intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional, que são manifestações de pensamento claramente antidemocráticas, são manifestações de pensamento contrárias ao que está disposto na Constituição, né? São manifestações claramente, juridicamente proibidas pela Constituição. Mas, por outro lado, será que, justamente por sermos uma Constituição extremamente democrática, até falei com vocês, a nossa Constituição ela não é democrática no sentido de observar o que a maioria diz. Ela vai além do ditame da maioria e ela chega a ser contra-majoritária para defender justamente a minoria, para defender a oposição. Então, será que o Estado democrático de direito instituído pela Constituição de 88 não quer garantir, inclusive, essas manifestações de pensamento antidemocráticas? Ou é um contrassenso? Ou seja, é uma discussão muito complexa. Eu confesso para vocês que talvez eu ainda nem tenha uma opinião formada com relação a isso. Eu deixei aqui alguns exemplos, vou deixar convidá-los para ou pausem o vídeo, vão lá na Constituição dar uma olhada, então abre a Constituição aqui do lado do vídeo, para vocês darem uma olhada nesses exemplos de princípios aqui que eu trouxe para vocês. Regras constitucionais, por outro lado, né? Então a diferença entre princípio e regra vale para princípio constitucional ou infraconstitucional, regra constitucional ou infraconstitucional. Aqui no caso nós estamos nos preocupando com princípios e regras constitucionais. Então, gênero, normas constitucionais, porque estão ambos positivados na Constituição, formalizados na Constituição, mas eu posso identificar, dentro daqueles dispositivos constitucionais, um dispositivo constitucional com a natureza de princípio e outro com a natureza de regra. Então, gênero, normas constitucionais, espécie princípio ou espécie regra. As regras, então, são normativas de conduta. Elas já dizem, elas vão claramente, elas não querem traduzir só um valor, né, algo abstrato. Ela quer dizer como o Estado tem que se comportar, como o Estado tem que ser e como o povo, né, os cidadãos daquele Estado tem que se comportar como eles têm que ser. Então, aqui é a subsunção, que vocês já devem ter falado muito em direito penal, né, a subsunção do tipo, a norma, a lógica do tudo ou nada. Ou eu estou de acordo com a regra, ou eu não estou de acordo com a regra. Tá? E aí, o grande exemplo é o artigo 60, porque é um artigo procedimental. Né? Emenda constitucional tem que ser como? Fulano, ciclano, beltrano podem propor, tem que votar assim. São regras. Né? Não tem margem para abstração, para subjetividade. Né? Ali eu posso até identificar um pouco de valor ali nas cláusulas pétreas, né? A escolha daquela, mas até nas cláusulas pétreas a gente vê que elas são bem específicas, né? Principalmente aquela voto direto, universal, não pode ser abolido. Então eu tenho regras de conduta. O Estado tem que ser daquele jeito, o exercício do poder estatal tem que ser daquele jeito, e as pessoas submetidas a esse ordenamento jurídico têm que se pautar, têm que se comportar de acordo com aquela regra. Aí eu vou observar como que foi essa situação, como que essa pessoa se comportou, como esse órgão estatal se comportou, o que que ele fez. Eu vejo, está de acordo com a regra ou não está de acordo com a regra, né? Então eu trouxe como exemplo o artigo 60 e todos os outros dispositivos constitucionais que têm essa natureza de procedimento, ok? De normatizar uma conduta, e aí você vê que a lógica, né, é do tudo ou nada. Ou eu estou de acordo com aquela regra, ou eu não estou de acordo com aquela regra. Eu não consigo ficar ali no mais ou menos, eu cumpri um pouco a regra, eu cumpri a finalidade da regra. Quando eu falo em princípio, eu posso falar, vocês vão ver que a natureza da argumentação, às vezes, é assim. Tudo bem, às vezes eu não fiz o procedimento certinho, ou seja, eu não segui a regra, então eu estou em desacordo com a regra. Mas eu consegui atingir a finalidade daquele princípio.
né? O princípio não é o princípio da isonomia, de traduzir a isonomia entre os indivíduos, eu consegui, né? Eu atingi a finalidade, eu observei esse valor. Agora, a regra não. A regra eu não consigo. A natureza da argumentação já é diferente. Ou eu fiz do jeito que estava na regra, ou eu não fiz conforme estava na regra. Já finalizando esse nosso vídeo, esse primeiro vídeo sobre as normas constitucionais, eu queria falar um pouco sobre a validade e vigência das normas constitucionais e depois nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão da eficácia das normas constitucionais. Então vamos lá, eu coloquei aqui para vocês. A validade diz respeito à observância dos procedimentos legislativos de elaboração das normas constitucionais, ok? Então, as normas constitucionais vão ser válidas se foram postas pelo Poder Constituinte originário, né? Porque aí o Poder Constituinte originário ele criou o procedimento dele. Se ele colocou lá na Constituição, está promulgado, positivado lá na Constituição, é uma norma constitucional válida. Se é uma norma constitucional derivada, né? Positivada, colada lá no texto constitucional por exercício do poder constituinte derivado, reformador ou revisor, aí eu vou ter que observar se o procedimento do artigo 60, se o procedimento lá do DCT, se foi seguido certinho. Está observado a formalidade, né? A formalização, a forma como aquela norma foi posta ali dentro da Constituição, norma constitucional válida. A vigência, regra geral, é imediata, ok? Foi publicada a Constituição, validade imediata. As emendas constitucionais, também, vigência imediata, tá? É possível que a própria norma constitucional coloque a sua vigência para o futuro, tá? A própria emenda constitucional pode falar que ela vai entrar em vigor dali 30 dias, 45, 6 meses. No ADCT a gente tem, né, normas de vigência transitória e tudo mais, mas a regra é que, positivada como norma constitucional, está vigente ali naquele ordenamento jurídico. Agora, com relação à eficácia, é que nós vamos nos aprofundar um pouco mais. E aí eu quero trazer para vocês, relembrar aquela questão do neoconstitucionalismo, que é a fase atual, né, contemporânea, que nós estamos vivendo na teoria do constitucionalismo, que é a perspectiva, o ponto de vista que a gente tem visto hoje como permeando toda a doutrina, toda a jurisprudência. Então, quando eu vou interpretar as constituições, já então lembrando vocês do nosso próximo tema, que vai ser hermenêutica constitucional, eu preciso estar com esse filtro, com esse óculos do neoconstitucionalismo. Então, eu preciso me preocupar em dar o máximo de efetividade às normas constitucionais. Então, a gente já ultrapassou aquelas outras fases em que eu poderia interpretar, né, uma norma constitucional apenas como um programa, apenas como uma meta, como um objetivo que o Estado, né, os agentes políticos poderiam cumprir ou não. E aí, caso não cumprissem, eles poderiam simplesmente falar assim: ah, nós não temos orçamento para cumprir, ainda não deu para atingir essa meta. Hoje em dia, não. E a gente está vendo uma atuação muito grande do judiciário, até com uma necessária reflexão sobre com relação a se o Poder Judiciário não estaria até infringindo a separação dos poderes, né, ultrapassando o seu poder interpretativo, mas o que o Poder Judiciário está buscando, né, o que ele diz, ao menos, que está buscando é dar o máximo de efetividade, o máximo de normatividade às normas constitucionais. A norma constitucional, ainda que de caráter principiológico, aquilo que a gente acabou de ver, né? Eu tenho normas do tipo, posso ter normas constitucionais do tipo princípio e do tipo regra. Ainda que ela seja apenas principiológica, ou seja, algo abstrato, que traduz só um valor, eu tenho que dar o máximo de concretude para quê? O princípio não é algo só bonito, nossa, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia, mas eu vou aplicar só quando der. Não. Em todas as situações que o Poder Judiciário for, né, atuar, em todas as atuações do Poder Legislativo e do Poder Executivo, eles precisam se pautar
se preocupar em dar a máxima efetividade à isonomia e dignidade da pessoa humana em todos os casos. Esses princípios não podem ser esquecidos, né? E o Poder Judiciário pode vir ser chamado para dar concretude, né? Materializar aquilo ali. O princípio não é porque ele é abstrato, ele é um valor, que eu não preciso me preocupar, não preciso observá-lo. E aí vem, não basta ter eficácia jurídica, ou seja, não basta estar válido e vigente, estar escrito lá na Constituição, né? A eficácia jurídica, aí eu acrescentei aqui, é própria de todas as normas constitucionais, pelo simples fato de estar lá, de serem válidas e vigentes. Então, se está lá, significa que é norma constitucional, por tudo que a gente acabou de ver. Então, ela tem eficácia jurídica. O que é eficácia jurídica? É uma aptidão, coloquei aqui para vocês, a capacidade de produzir efeitos. Então, tá lá. Positivei, tá válida, tá vigente, tem eficácia jurídica. Só que a perspectiva do neoconstitucionalismo me exige mais. Exige que eu me preocupe com mais. Eu não posso me contentar com uma norma constitucional que tem eficácia jurídica. Eu preciso atuar, o Estado, e aí, executivo, legislativo e judiciário, o Estado tem que atuar buscando a eficácia social dessa norma constitucional, que alguns doutrinadores vão chamar de efetividade. Então, eles vão fazer uma distinção em um jogo de palavras entre eficácia e efetividade. Eles vão considerar que eficácia seria essa eficácia jurídica, né? Que é o fato de estar lá uma norma válida, vigente e eficaz. Então, portanto, ela tem capacidade, ela tem potencial de produzir efeitos. E eles vão chamar de efetividade aquela norma constitucional que efetivamente produz os seus efeitos. Né? É a sua efetiva aplicação naquela sociedade, a sua efetiva aplicação nos casos concretos, que é a sociedade sentir e viver de fato aquela isonomia, aquela dignidade da pessoa humana, deixa eu ver o que mais, direito de propriedade, todas as normas constitucionais, sejam princípios, sejam regras. Elas precisam, mais do que serem eficazes, mais do que ter eficácia jurídica, a perspectiva do neoconstitucionalismo nos exige buscar todo dia mais efetividade para as normas constitucionais. E aí, por fim, eu vou começar, nós vamos terminar esse vídeo iniciando um pouco desse estudo da teoria da aplicabilidade das normas constitucionais, que é uma teoria desse constitucionalismo desse constitucionalista, José Afonso da Silva. Acho que eu já falei deles para vocês, certamente ele deve estar na minha indicação de bibliografia. Não precisa que vocês procurem o manual dele, tá? Essa teoria dele da aplicabilidade é uma teoria bastante utilizada. O Pedro Lenza fala dessa teoria, todos os manuais de direito constitucional vão falar um pouco dessa teoria do José Afonso da Silva, tá? Não precisam se preocupar em ler nele. É claro que quem tiver acesso ao manual dele pode dar uma lida, vale a pena, mas não precisem se preocupar, eu tenho que ler no livro dele, porque não. Nós vamos estudar aqui linhas gerais dessa teoria que ele propôs. Vocês vão ver que todos os manuais de constitucional falam sobre isso. Eu trouxe aqui com as minhas palavras, eu pensei um pouco do livro do Pedro Lenza, do que eu já li, do próprio José Afonso da Silva. Essa teoria da aplicabilidade das normas constitucionais consiste na ideia de que norma constitucional não é um conselho, não é um pedido. Já é uma teoria que bebe, né, uma teoria que está dentro do contexto do neoconstitucionalismo, daquela perspectiva. Né? Norma constitucional é um comando vinculante e vincula condutas, rege o Estado, rege a sociedade. Então, o Estado, todos os órgãos públicos, todos os agentes públicos e toda a sociedade tem que pautar as suas condutas, está vinculado às normas constitucionais, aos princípios constitucionais e às regras constitucionais. Aquilo ali não está ali para ser um conselho, e aí eu escolho se eu vou seguir ou não. Né? Norma constitucional é um comando. Então, todas as normas constitucionais são dotadas disso que ele chama de aplicabilidade. Então, todas precisam ser aplicadas.
na vida, nas condutas do Estado, nas relações jurídicas, ok? Elas têm que ser aplicadas. Só que essa questão da aplicabilidade, ele divide em graus, vamos dizer assim, em diversos efeitos. A primeiro deles que nós vamos estudar são exatamente esses efeitos positivos, o efeito positivo e o efeito negativo das normas constitucionais. E a segunda parte da teoria dele é esse grau de aplicabilidade. Algumas normas têm um grau de aplicabilidade maior, outras menor. E aí nós vamos dividir essa parte dessa matéria de normas constitucionais e aqui será o nosso segundo vídeo. Então, nós vamos terminar este vídeo com a teoria da aplicabilidade do José Afonso da Silva, trazendo para vocês esse efeito positivo e esse efeito negativo. Então, todas as normas constitucionais, vamos relembrar aqui, são dotadas de aplicabilidade, são dotadas desse potencial, dessa aptidão, dessa capacidade de produzir efeitos. E toda e qualquer norma constitucional produz pelo menos esses dois efeitos que ele chama de positivo ou negativo. Okay? Se ela tem efetividade, né, que é aquela eficácia social, se de fato ela é vivida, aplicada aos casos concretos da vida daquela sociedade, são outros 500. O grau de aplicabilidade dela são outros 500, nós vamos estudar em seguida. Mas, no mínimo, né, essa eficácia jurídica e a produção desses efeitos positivos e negativos, a gente precisa reconhecer em todas as normas constitucionais. Então, se existe a norma constitucional, está lá positivada, ela tem validade, tem vigência e tem a eficácia jurídica, que é essa aptidão de produzir efeitos, e ela produz necessariamente, no mínimo, esse efeito positivo e negativo. Quais são eles? O efeito positivo é o efeito de revogar, e aí tecnicamente mais correto seria até a expressão não recepcionar, tudo do ordenamento jurídico anterior que for contrário a eles. Aí lembrando, né, o poder constituinte originário, quando ele inaugura, quando ele inicia, ele rompe com todo o ordenamento jurídico anterior, né? E a norma constitucional, por ela ser no ordenamento jurídico, né, ela está lá no ápice, é ela que regulamenta todo ordenamento inferior, tudo que está contra, tudo que é contrário àquela norma constitucional, não é recepcionado por ela. Ok? Quando eu estou falando de norma constitucional originária, é fácil. Eu criei uma nova Constituição, novas normas constitucionais e estou revogando, né? Estou afastando tudo que é contrário a mim anteriormente. E eu preciso observar que, à medida que esse ordenamento jurídico vai caminhando, né, na história, eu vou ter o quê? Emendas constitucionais. Então, eu vou ter normas constitucionais derivadas. Essas normas constitucionais também vão produzindo esse efeito, né? Se eu promulguei uma emenda constitucional, aquelas normas se transformaram então em normas constitucionais válidas, vigentes e eficazes. Então, qualquer coisa no ordenamento jurídico vigente ou no ordenamento jurídico anterior que não seja compatível com aquela norma constitucional, na hora que aquela norma constitucional entra em vigor, se torna eficaz, ela tem esse efeito positivo, né, de fazer esse movimento de retirar do ordenamento jurídico tudo que seja contrário a ela. O efeito negativo já é um efeito direcionado ao poder legislativo. O efeito negativo é o efeito de negar ao legislador ordinário a possibilidade de produzir normas contrárias às normas constitucionais. Então, uma limitação negativa, por isso que a gente chama de efeito negativo, a atuação do legislador ordinário e infraconstitucional. Então, veja bem, para produzir, nós falamos que as normas constitucionais, elas regulamentam todo o ordenamento jurídico, né? Elas dizem como que vai ser o Estado, dizem os direitos que estão garantidos, dizem como elas mesmas poderão ser alteradas e como todo o ordenamento jurídico infraconstitucional pode ser alterado, certo? Então, se eu pus uma norma constitucional, seja ela originária ou derivada, ela já passa a confrontar, né? Ela já passa a produzir um efeito com relação a todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Então, o legislador, quando ele for produzir uma norma infraconstitucional,
ele está limitado pelas normas constitucionais. Ele não pode produzir uma norma infraconstitucional que seja contrária a uma norma constitucional, né? Isso é óbvio, e a doutrina, né, o José Afonso da Silva trouxe isso em forma de uma teoria e trouxe e analisou isso como um efeito negativo, né? A norma constitucional, na hora que ela entra no ordenamento jurídico, ou pelo PCO, ou por meio de uma emenda, ela amarra ali um pouco a mão do legislador ordinário. Ele pode fazer tudo, ele é o legislador, ele pode produzir leis, né? O presidente pode emitir medidas provisórias, mas existe ali uma limitação, né, negativa, que ele não pode produzir nada que seja contrário àquelas normas constitucionais. Então, quando uma norma constitucional é promulgada, né, é publicada e tem validade, vigência e aquela eficácia jurídica, imediatamente ela tem essa força de retirar do ordenamento jurídico tudo que for contrário a ela. Então, ela não recepciona, ela não deixa mais subsistir, né? Continuar vigente e eficaz algo que seja contrário a ela. E ela não pode permitir que o legislador infraconstitucional produza normas infraconstitucionais contrárias a ela. Ponto. Nasceu uma norma constitucional, ela já tem essa aplicabilidade mínima, ela já tem esses efeitos mínimos. Depois, qual que é o grau de aplicabilidade dela? E se ela tem efetividade, ou seja, se nós, sociedade, se a gente de fato vive pautado por essa norma constitucional, aí já é um segundo momento. Mas, no mínimo, esses efeitos positivo e negativo, que tem uma natureza ali de eficácia jurídica, né? Que é de tirar do ordenamento jurídico e de limitar a atuação do legislador ordinário, toda norma constitucional já tem esse poder, né? Já produz esses efeitos. E então, com isso, eu finalizo esse primeiro vídeo, essa primeira parte de normas constitucionais, ok? Que é para a próxima semana. Depois que fizermos o trabalho de mutação constitucional, a gente entra nessa segunda parte da teoria da aplicabilidade das normas constitucionais. Até mais.